Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas! Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Utilizem nos comentários, aqui embaixo, sugestões de peça, críticas, elogios que eu amo. Aos poucos eu vou colocando em dia os comentários, tá, gente? As dúvidas de vocês e tal. Então é assim, meus amores, algumas meninas colocaram nas sugestões aqui embaixo, né, nos comentários, não foi uma, nem duas, nem três, não. Algumas meninas têm muita dúvida como costurar Oxford, o que fazer com esse tecido, que é um tecido mais barato. Tem algumas meninas que pediram para eu fazer uma cortina que não leve ilhóis. Outras pediram para me fazer, para que eu fizesse uma cortina para ficar embaixo do tanque, no armáriozinho do tanque, né? Outras para pia, para ficar embaixo da pia. Então eu juntei todas essas sugestões em um passo a passo, tá? Então eu não vou falar o nome de uma nem outra, porque são muitas. Hoje nós vamos fazer uma cortina para pia. Eu vou fazer para minha pia, mas vocês vão fazer para a pia de vocês vão fazer para vender para seus clientes, tá? Essa cortininha aqui. O legal, primeiro, ela é feita com Oxford, que é um tecido barato. O acabamento fica perfeito. Tem esse bandozinho aqui, ó, que dá todo um charme. No final do vídeo tem sugestão de preço, que é importante. E eu falo também o preço do material que eu gastei. É claro que vai depender, essa sugestão de preço vai depender do valor do material que você compra, da região onde você mora, vai depender de outros fatores, né? Eu espero que vocês gostem, o passo a passo está bem detalhado, fácil de acompanhar, é uma costura boa para iniciante, é uma peça boa de vender. Então, gente, a primeira coisa que nós vamos... Esse tipo de cortininha de pia, geralmente nós fazemos por encomenda, tá? Porque cada pia tem uma altura, cada pia tem um tamanho, a pessoa vai encomendar do tamanho da pia dela, tá? Então é assim, eu vou ensinar vocês a fazer esse cálculo. Quando vocês tiverem uma encomenda de uma cortininha de pia, você vai pedir que a pessoa tire duas medidas. A primeira medida é a largura da pia. Aí você vai pedir que ela meça a largura do varão onde vai estar a cortina, tá? Daqui aqui, ó, essas duas bolinhas pretas que eu fiz é como se fosse o suporte do varão. Então, você vai medir. A minha tem 1,5 m. Aí depois você vai me pedir para a pessoa a medida do aonde está o varão para baixo, que é o comprimento da cortina. Aí ela que vai decidir se ela quer arrastando no chão, se ela quiser um pouquinho mais alta para facilitar na hora de lavar o chão da cozinha. É do gosto de cada um. A minha, no caso, tem 73 centímetros, tá? Então é assim. Esse 1,5 m, como eu vou querer franzida, eu vou querer o dobro. Porque quando nós vamos franzir alguma coisa, a gente tem que ter o dobro do tecido. Então, esse 1,5 m, ele vai se transformar em 3 metros. Tá? Agora, na altura,
é 73. Só que a barrinha de baixo, ela vai ter uma bainha. E a bainha, como o Oxford é um tecido que é um tecido que ele desfia muito, né? Eu vou fazer a bainha, vou virar 1 centímetro, depois 2 e faço a bainha. Então, para a bainha de baixo, 3 centímetros. Mas aqui em cima, que vai ter a margem de costura, mais ou menos 1 centímetro, nós vamos acrescentar, então, 4 centímetros. Então, é o 73 mais 4, que é igual a 77 centímetros. Então, eu vou precisar de um tecido que tenha 77 centímetros por 3 metros. Aí é assim, eu vou utilizar esse tecido aqui. Eu estou utilizando o Oxford. Gente, Oxford é um ótimo tecido. Cortininha de pia eu geralmente faço com ele, porque ele tem uma largura boa, ele tem vários motivos, assim, desenhos, estampas maravilhosas e principalmente ele não amarrota, tá? Então, assim, é um tecido leve que você tirou, lavou, colocou na corda, dali a uns 20 minutos, só com vento ele já tá seco. Ele seca rápido e ele já sai assim, esticadinho. Ele não precisa você passar, tá? Eu escolhi esse aqui porque eu gosto de cores fortes na cozinha. Eu gosto de cores fortes. E o tecido Oxford, gente, ele já vem, ó, ele já vem com 1,5 m de orelha a orelha, a largura dele já vem com 1,5 m. Então, se eu preciso 3 metros, o que eu vou fazer? Ele de orelha a orelha tem 1,5 m. Eu vou fazer, como a minha pia tem 1,5 m e ela tem 2 aberturas, eu vou fazer duas cortinas, tá? Porque assim ela vai ter abertura central para pegar as coisas embaixo da pia, é muito mais prático. Se não fosse assim, eu emendaria. Então, eu cortei, eu comprei 2 metros de tecido, ficou 2 metros por 1,5 m, né? Nesses 2 metros eu dividi, então eu fiquei com dois tecidos de 1,5 m por 1. Nesse 1, né? Nesse 1 que é o comprimento, eu tirei os 77 centímetros e sobrou uma faixa. Essa faixa eu cortei ela com, ó, 15 centímetros. Então, para fazer, eu vou mostrar uma cortina só, porque a gente fazer o mesmo, né? E aqui não vai dar para mostrar tudo. Eu vou utilizar uma faixa de 15 por 1,5 m. E aqui eu tenho uma cortina que tem 1,5 m de largura e 77 de comprimento, tá? Eu vou utilizar para fazer o encaixezinho do varão, nós vamos utilizar fita. E eu tô utilizando aqui a fita de gorgurão. Deixa eu ver o número dela. Peraí. Essa aqui é a número 3, tá? Tem mais larga, você pode fazer mais larga. Agora, mais estreita que essa, não recomendo. Mas se você tiver a mais larguinha, melhor ainda, tá? Nós vamos precisar disso. Isso aqui, gente, é muito baratinho. O rolinho vem com 10 metros. E ela é muito baratinha. Pode fazer com a de cetim, Glass? Pode. Mas eu prefiro a de gorgurão, tá? Então, e nós vamos utilizar também, ó, um viés. Aqui eu tô utilizando o amarelinho, porque o fundo desse tecido, ele é amarelo. Ó, o fundo dele é todo amarelinho. Então, eu vou utilizar o viésinho amarelo. O que nós vamos fazer? Esse aqui vai ser uma espécie de babado em cima, um bandozinho que vai ficar em cima
da nossa cortininha. Então, no barradinho dele, nós vamos colocar o viés. Então, é óbvio que se o seu tecido tem um desenho e esse desenho tem uma direção, é no pé do desenho, tá? Que você vai colocar. O jeito de colocar esse viés é o seguinte, você vai dobrar ele assim ao meio, ponta com ponta, de preferência passar com ferro, que aí ele vai ficar assentadinho, ponta com ponta. Você vai lá para a máquina e vai encaixar ele aqui, ó. Ó, facinho de colocar, é a melhor forma de colocar. Encaixou o tecido aqui, dobrou, você vai vir costurando nessa beiradinha aqui, tá? Pode ser costura decorativa, pode ser costura comum mesmo de ponto reto, tá? Nós vamos lá para a máquina fazer isso. E já que nós vamos para a máquina fazer isso, nós vamos também, ó, fazer a bainha da parte de baixo da nossa cortina. E então é a mesma coisa. Se ela tem um desenho e esse desenho tem uma direção, é no pé do desenho que você vai fazer essa bainha. Nas laterais nós não vamos fazer agora. Aí você vai fazer assim, ó. Lembra que eu falei que é 3 centímetros para a bainha? Você vai virar 1 centímetro e depois você vai virar 2 centímetros. Alfineta, depois vem costurando aqui a beiradinha, tá? Já colocado, vamos reservar. E está aqui a bainha já feita, ó. Tá? Aí é assim, gente, nós vamos utilizar para prender o varão da cortina, nós vamos utilizar essa fita aqui. Exatamente assim, ó, ela vai ficar assim e aqui vai o varão, tá? Ela vai ficar assim, ó, aqui é a parte de cima e aqui vai ficar a fitinha onde nós vamos enfiar o varãozinho, tá? Para colocar ela ficar toda embutidinha, bonitinha, primeira coisa, você vai pegar a fita e você vai cortar. Aqui eu cortei fitas com 13 centímetros. Eu acho que esses varões, eles são de um diâmetro comum a todos, né? Mas, sei lá, se o seu for mais grosso, o ideal é você dar uma medida. Você vai pegar a sua fita, você vai colocar o varão entre ela e deixar um espaço de 1,5 centímetros, mais ou menos. Porque meio centímetro você vai costurar e os outros meio centímetro é para não ficar aquilo muito apertado, para ele ficar, né, fácil de você puxar a sua cortina, tá? Esse tipo de colocação aqui você pode fazer até numa cortina de parede, uma cortina de janela, tá? Eu cortei aqui para cada, que eu vou colocar de 10 em 10 centímetros, eu vou colocar um elozinho desse, tá? Aí você vai cortar a quantidade que você vai precisar, claro. Então, é assim, ó. Primeiro nós vamos medir aqui, ó. Ó, nós vamos medir aqui, gente, ó, assim.
na extremidade. De 10 em 10 centímetros, tá? Então, nós vamos colocar um na beirada. Aí, na beiradinha não, porque você vai fazer a bainha. Então, nós podemos, da beirada para cá, nós vamos marcar uma base assim de uns 2 centímetrozinhos, tá? Marcou esses 2 centímetros, aí, ó, dali em diante, você vai marcando de 10 em 10 centímetros, tá? Aí, assim. Deixa eu botar aqui, porque senão vai ficar difícil de vocês enxergarem. Acho que dá para enxergar aqui, né? O tecido Oxford, ele é muito escorregadio. Quando você for fazer a bainha, se você sentir dificuldade, você pode utilizar a fita dupla face, tá? Ó, tá aqui. Você vai juntar esses elos aqui, ó. É claro que se você for fazer com aqui a fita de gorgurão não tem frente e verso. Se você for fazer com a fita de cetim, você vai botar a parte acetinada para fora. Juntou aqui uma na outra, você vai colocar aqui, ó, do lado do tracinho que você fez, que é o primeiro, que vai ser o primeiro elo, que é o tracinho com 2 centímetros, que é onde a gente vai fazer a costura, tá? Depois. Aí, vamos estabilizar. Aqui. Pode colocar aqui na beiradinha mesmo. Aí, dali tem a primeira marcação de 10 centímetros, a mesma coisa. Você vai dobrar direitinho. Vai colocar aqui, ó. Ó, e assim por diante, tá? Você vai fazer isso em toda a extensão. Terminou? Vai para a máquina e vamos fazer uma costurazinha aqui, ó, de proteção, só para tirar esses alfinetes. Tá aqui, ó, gente, costuradinha. Eu não sei se eu falei, mas isso tudo vai ser feito do avesso, o avesso para cima. É que como como é que se diz? Esse tecido de Oxford, o avesso não tem grande diferença, tá vendo? Mas aqui é o avesso. Com o avesso para cima, você vai estabilizar. Aqui eu fiz uma costura, ó, de proteção para poder tirar os alfinetes, os prendedores, porque vai ficar mais fácil prender aquela faixinha que nós costuramos, fizemos o viés, tá? Então, nós vamos vir com aquela faixinha do viés, ó, essa faixinha aqui. Nós vamos colocar aqui, ó, o avesso também para cima. Eu tô segurando aqui com o braço, porque o Oxford é um tecido que escorrega muito. Então, é um tecido que você tem que estabilizar com o alfinete direitinho, ou prendedor que vocês utilizam, tá? Ó. Aqui eu não tirei a orelha, porque ela vai ficar na bainha, tá? Então, também com o avesso para cima, nós vamos estabilizar aqui. Estabilizar toda essa partezinha aqui, ó. Tecido, avesso para cima, babadinho, avesso para cima. Não é babadinho, é um bandô que vai ficar nela, né? E vamos alfinetar ou prender toda ela, porque... E prendam mesmo, tá, gente? Porque quem tá iniciando tem dificuldade. E Oxford é um tecido sintético, então ele escorrega muito, ele sai muito do lugar, conforme vocês forem costurando. Senão vai, no final, o produto final vai ficar todo torto, tá? Aí aqui, ó, não dá pra vocês verem ela na totalidade. Aí aqui tá estabilizado, nós vamos fazer uma costura de um pé de máquina, com retrocesso no início e retrocesso no final. Quem tá na costura criativa, a costura em geral, precisa estar ciente desses termos, tipo pé de máquina, né? Porque
em qualquer passo a passo que vocês assistirem por aí, uma hora ou outra, você vai esbarrar com esse termo e não vai saber. Quando a professora, a pessoa que está te orientando, fala assim, faz um pé de máquina. E aí, o que é um pé de máquina? Como é que eu faço assim, um pé de máquina? Eu já vou falar para vocês aqui, pé de máquina é a margem de costura, tá? Agora, como vocês vão fazer, se vocês quiserem saber isso, tem uma aula aqui no canal, onde eu explico direitinho o que é um pé de máquina, onde eu mostro como você fazer um pé de máquina, meio pé de máquina, mostro para vocês os 3 tipos de pés de máquina que eu mais utilizo na costura criativa e falo até como vocês fazem para comprar, tá? Então eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Aí tá aqui, ó, gente, já costuradinho, tá? Tá toda a extremidade costurada, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse bandor aqui, vamos levar ele lá pra frente da cortina. Então vai ficar assim, ó, os dois com o lado da frente pra cima, tá? Aí assim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ele vai ficar assim. Você vai puxar bem a costurazinha pra cá. Ó. Procura centralizar bem a costura. Vamos dar uma alfinetada aqui, tá? E vamos rebater toda essa costura aqui, na beiradinha, beleza? Depois disso feito, você vai pegar pega uma régua, comum, régua de escola, comum. Você vai botar essa régua aqui na beiradinha, ó. Vai botar ela bem aqui na beiradinha, tá? E vai fazer uma costura aqui, vai riscar. Aqui eu tô riscando com a caneta que apaga, mas vocês podem riscar com lápis HB, tá? Eu não sei se vai dar para vocês enxergarem o risco, mas ó, tá aqui. Deixa eu só alfinetar para vocês verem. Vocês vão alfinetar e vir costurando aqui, ó, na beiradinha, tá? Depois de costurar toda essa beiradinha, rebatendo essa costura aqui na beiradinha, pra ela ficar bem firme assim, ó, a entradinha ficar bonitinha. Nós vamos vir com essa costura aqui, em cima dessa linha, tá? Em cima desse risco. Então, o ideal é que costure também aqui, ó. Você vai alfinetando aqui em cima do risco para não sair fora. É o que eu falei para vocês. Oxford, o grande lance do Oxford, gente, é estabilizar ele direitinho, porque ele sai do lugar. É muito escorregadio. Vou dar uma outra dica. Eu fiz uma outra peça um dia desse aí em Oxford, e uma das meninas falaram assim, Glácia, eu fui fazer, mas Oxford desfia muito, é ruim de costurar porque desfia, a gente está costurando e ele vai desfiando. Então, vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Quem trabalha com laço, trabalha com fita, sabe que quando a gente vai trabalhar com fita, a gente tem que selar o tecido com fogo, tá? A gente faz geralmente com aqui o isqueiro. Deixa eu pegar aqui uma parte que tá... Que esse aqui eu não fiz, mas eu cortei tão certinho que ele não tá desfiado. Mas ele desfia muito fácil, ó. Deixa eu pegar aqui uma parte, vou dar uma desfiada aqui nele, ó. Tá? Ele desfia assim muito fácil. Então, o que você vai vir? Cortou, vai vir dando uma selada nele, ó. Coloca uma vela, porque assim com o isqueiro não é legal fazer, que no isqueiro não dá pra você controlar direitinho. Se você colocar uma velinha aqui, a vela tá aqui,
acesa, aí você vai controlar o seu tecido. É só para dar uma encostadinha no calor e ele vai selar todo e ele não vai desfiar mais, tá? Dica maravilhosa, de ouro. Aí tá, nós vamos lá para a máquina fazer isso. Depois de, então tá combinado assim, ó. Costuramos aqui na beiradinha. Depois vamos vir com uma costura, pode ser decorativa, pode ser costura reta de pesponto, que automaticamente, o que vai acontecer? Ele vai ficar embutido. Esse avesso aqui com os puxadorzinhos, vai ficar aqui, ó, gente, vai ficar assim. Uma costura aqui na beiradinha, rebatendo. Deixa eu virar assim pra vocês, acho que fica melhor pra ver. Ó, uma costura aqui, rebatendo. E daqui pra cá, aquela reguinha minha tem 4 centímetros, tá? Você pode marcar ou pegar uma reguinha que você tenha, riscando, ó. Se você não tem a caneta, aqui é a caneta que apaga. Depois, com ferro na temperatura sintético, eu vou passar por cima levemente, vai sumir esse risco. Ou, se você fica com medo, o secador mesmo. Vou falar uma coisa para vocês, cuidado ao passar o Oxford. Material sintético estraga muito com o calor do ferro, tem que tomar cuidado, tá? Então é assim, depois disso feito, você vai notar que aqui, ó, a costura tá embutidinha. E vai ficar esse babadinho aqui bem bonitinho. Agora é a hora de, nas extremidades, agora sim, nas extremidades, nós vamos fazer a nossa bainha, tá? Que aí a nossa bainha, ela vai abraçar o babado também. Tá vendo aqui? Quando a gente for dobrar, a gente vai dobrar junto com o babado. Por isso que aqui eu deixei 2 centímetros. Porque eu vou virar 1 centímetro mais, ó, acho que assim dá pra ver melhor. Ó, vou virar 1 centímetro, mais 1 centímetro, vai dar certinho no puxador, tá? O puxador vai ficar na beiradinha. E aí nós vamos estabilizar. Você pode estabilizar com alfinete, com esse prendedorzinho de patchwork que eu uso, que eu gosto muito de usar, com pregador de roupa, enfim. Tem uns pregadorzinhos de roupa pequenininho também que vende em papelaria, que ele é ótimo para isso também. Eu vou ver se eu compro um saquinho só para mostrar para vocês. Enfim. Ó, desse jeitinho aqui, tá? Tá todo estabilizado. Nós vamos lá para a máquina fazer uma costura aqui, ó, na beiradinha, com retrocesso no início, retrocesso no final. Isso nós vamos fazer nas 2 extremidades, tá? Aí vai ficar assim, ó, a lateralzinha, tá vendo aqui? Direitinha, ó, com a bainha feita. Se você quiser, você pode, ao invés de fazer a bainha, você pode também colocar o viés. Tá aqui, ó, gente, tá? Olha que bonitinho que fica. A parte de baixo, ó, a bainha feita direitinha. A parte de cima, aqui o babadinho, ó, todo embutidinho, tá? E esses puxadorzinhos assim com a fita, fica uma coisa delicada, fica bonitinho. Fica bonitinho, você pode fazer com os mesmos motivos, né? Com o mesmo tecido. Você pode fazer a da pia e a da parede, né? A da janela. Sugestão de preço. Você pode, assim, eu sugiro que você venda, já que é, né, por encomenda, que você venda assim, a cada 1,5 m, você faça um valor estipulado a cada 1,5 m, porque dá certinho na compra. Então, assim, a cada 1,5 m de cortina, de pia, né, no caso, você pode cobrar, que eu gastei aqui na região onde eu moro. O Oxford assim estampado foi R$10 o metro. Então, para fazer 1,5 m, eu gasto 1 metro.
porque ele já vem com 1,5 m de largura. Então, eu gastei R$10 de tecido, e numa base, como eu compro o viés em rolo, uma base, sei lá, de uns 50 centavos de viés, e a fita então é 30 centavos, porque a fita é R$1, R$1,50, o rolo com 10 metros, tá? Então, vamos calcular que eu gastei para fazer essa cortina aqui, esse pedaço de 1,5 m. Se eu gastei nela R$12, R$15 que seja, você pode vender tranquilamente essa cortina a R$25. Então, a cada 1,5 m de cortina para pia, R$25. Aí vai depender do tamanho da pia da pessoa. O trabalho, vocês viram que é rápido de fazer, é fácil, só costura reta. Só vai ter que ter paciência na hora de costurar o Oxford, mas eu já dei dicas bem legais, tá? Vende bastante. Aí você vai falar assim, mas quem hoje em dia coloca cortinas de pia? Gente, muita gente coloca, eu mesmo coloco, porque minha casa está em obra e eu só vou fazer a esquadria de alumínio quando tiver terminado a obra. Vai ser a última coisa que eu vou fazer. Agora, tem muita gente que mora em casa alugada e que não vai investir um dinheiro fazendo porta para o armário da pia. Isso aqui pode utilizar no armário, na lavanderia, o armário da pia do tanque. Enfim, você pode fazer a cortina da parede também, fica legal. Fica tão bom quanto o ilhós, tá? E é mais fácil de colocar, né? Ó, super bonitinha. Espero que vocês tenham gostado. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, meus amores. Ela é super bonitinha, fácil de fazer, e eu tenho certeza que as suas clientes vão amar.